Olá, eu sou o professor Pedro Alexandre. Desde já eu agradeço o convite da DMC, que é uma empresa que eu já trabalho com os materiais há muito tempo, com os equipamentos, já desde 2008. E pela primeira vez eu estou tendo a responsabilidade e o prazer de poder falar em nome da DMC, fazer um curso para a DMC. Eu sou o Pedro Alexandre, eu sou mestre em materiais dentários, fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina. Sou especialista em dentística, tenho pós-graduação em implantodontia, faço implantes aí há mais de 14 anos, membro do Grupo Brasileiro de Materiais Dentários. Tenho um livro que eu sou coautor, Materiais Dentários da série Abeno, junto com meu grande amigo, o professor Marcelo Chaim. Já fui professor de graduação, sou professor de curso de especialização e pós-graduação. E como a maioria de vocês que vai estar assistindo esse nosso vídeo, sou dentista. Estou até com a marquinha aqui da máscara, que acabei de sair ali da cadeira, estava em atendimento com meus pacientes. Então, eu estou todo dia sentado com meus pacientes, diariamente, de segunda a sexta-feira, e tenho as mesmas dificuldades, os mesmos anseios que você, meu colega dentista, que está assistindo esse vídeo. Então, no nosso dia a dia, como a gente tem grandes dificuldades, a gente precisa de bons produtos, bons materiais que nos ajudem a sempre estar resolvendo as nossas dificuldades, tá? Então, eu vou falar um pouco sobre clareamento dental, sobre a minha experiência, sobre o que eu penso a respeito de clareamento dental. E desde já eu quero falar para você que eu não tenho objetivo nenhum como professor de doutrinar a cabeça de ninguém sobre a forma como eu penso. A minha visão como professor é de que eu devo dar a minha visão a respeito de tudo que eu já li, tudo que eu já estudei, e a gente estuda bastante, e tudo que eu vejo na clínica que funciona e que eventualmente não funciona, como que eu posso trabalhar para dar o melhor tratamento para o meu paciente. E em clareamento dental, hoje existe muita polêmica, hoje existe muita falácia, muita gente que às vezes não quer realmente conversar, então eu não vou entrar muito em polêmica, eu vou dar, na verdade, o meu ponto de vista a respeito do clareamento dental e espero que você goste da aula. Clareamento dental, as pessoas têm muitas dúvidas ainda, porque tem muitas técnicas, a gente tem a possibilidade de fazer clareamento caseiro, clareamento no consultório, as pessoas não sabem para que pode usar tantos tipos de géis clareadores, como fazer, se a luz influencia ou não, se deve usar uma concentração diferente. Hoje tem muita gente dizendo que deve usar apenas um tipo de concentração. E aí eu pergunto para você, será que você resolve todos os problemas dos seus pacientes ou todas as necessidades do seu paciente com apenas um tipo de clareamento? Né? Então, para começar, a gente precisa também ver por que o dente clareia, por que existe, como que a gente consegue clarear os dentes, né? E de cara, como qualquer outro procedimento, o clareamento ele precisa de planejamento. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a só fazer uma moldagem, entregar a moldeirinha para o paciente e achar que assim vai clarear o dente e esquece desse paciente, não faz um correto tratamento. Por isso, por muito tempo, o clareamento foi até negligenciado pelo dentista. E como qualquer outro tratamento odontológico, o clareamento dental ele vai precisar de planejamento. Eu preciso me planejar para executar esse clareamento da melhor forma possível, porque o que eu quero ao final do clareamento é o resultado. Eu quero que o meu paciente tenha o dente clareado, que ele veja que teve resultado naquele clareamento. Senão ele pode até gostar de mim e dizer, o doutor Pedro é legal, é querido, mas eu fui lá clarear e não clareou meu dente. Não é isso que eu quero resultado. Né? Então, de começo, eu preciso examinar o meu paciente, não é só chegar e fazer uma moldagem. Eu preciso avaliar, ver as necessidades dele, conhecer esse paciente, saber qual é o dia a dia dele, entender como que eu vou encaixar da melhor forma possível o clareamento desse paciente. Preciso examinar, porque eventualmente esse paciente está vindo de uma ortodontia, hoje muito comum com Invisalign ter os attachments, e alguns attachments são até invisíveis para a gente, quando a gente não tem magnificação, e eventualmente esse attachment ficou com excesso de resina, isso vai dificultar o meu clareamento. Eu preciso avisar para o meu paciente que ele tem manchas nos dentes, eventualmente ele nem sabe dessa mancha, e já aconteceu de alguns alunos virem apavorados, perguntando, professor, o que eu faço? O paciente está dizendo que ele tem uma mancha, que o clareamento causou uma mancha no dente dele que ele não tinha, e o aluno não tem a foto inicial, não sabe, nem examinou o paciente direito, né, para ver se realmente tinha mancha ou não, e que, claro, com certeza tinha, essa mancha não surgiu do nada, só que aí se ele não tem a fotografia, se ele não se planejou,
a palavra dele contra a palavra do paciente. Então, fica uma situação difícil. O paciente vai dizer, eu não tinha. E ele vai dizer, você tinha. E aí fica um jogo de empurra-empurra, né? E, com certeza, o próprio paciente vai ficar desgostoso com essa situação e não vai gostar do tratamento do colega. Então, previamente a esse clareamento, eu preciso indicar para esse paciente uma boa profilaxia. Eu preciso que ele faça uma remoção desse tártaro, remoção desses excessos de resina que eventualmente ele tem ali nos dentes, para que eu consiga fazer com que o meu gel clareador acesse essas áreas. Para que eu não tenha problemas com a inflamação gengival, que vai irritar essa gengiva do meu paciente e vai fazer, eventualmente, até que ele tenha sensibilidade em função disso, por causa de uma retração gengival, né? Diferente da recessão, a retração, quando a gente tem muita placa, a gengiva não está firmemente aderida a esse dente e ele vai ter, eventualmente, mais sensibilidade também. Então, eu preciso examinar, eu preciso mostrar para esse paciente que ele tem as manchas, eu preciso ver onde ele tem resina, para remover adequadamente essa resina e aí conseguir ter um clareamento satisfatório, que chegue num resultado mais interessante. Nesse caso aí, a gente fez clareamento e também microabrasão, para que a gente tivesse aí uma redução da mancha. Então, nessa sequência, primeiro a gente clareia, depois a gente faz a microabrasão, e aí a gente consegue aí ter um resultado bem interessante para esse paciente, com clareamento bem satisfatório. A gente precisa avaliar o paciente para ver se o caso dele está indicado clareamento, né? Se eu consigo melhorar um pouco com clareamento, mas aqui provavelmente eu tenho que fazer outros tipos de tratamentos, tratamento restaurador, para poder devolver a saúde para essa pessoa, uma abrasão também, mas só com microabrasão eventualmente eu não consiga resolver. Tem que passar uma ponta diamantada aqui para que eu consiga aí dar mais estética para esse paciente, né? Então, nessa continuação, nesse diagnóstico do paciente, eu tenho que ver se ele tem restaurações de dentes anteriores, porque, eventualmente, essas restaurações de dentes anteriores vão necessitar de substituição. E se eu não programei isso de início, essa variação de orçamento pode ser tão grande que o paciente fique também infeliz com essa situação. Pô, eu não estava contando que eu teria que trocar todas as restaurações dos meus dentes da frente depois do clareamento. Então, eu tenho que avaliar esse paciente e avisá-lo disso. Ó, tem muitas restaurações, várias restaurações de classe 3, restaurações de classe 4. E, em função disso, depois de o dente clarear, pode ser que a gente precise tratar, precise trocar essas restaurações. Isso vai fazer com que a gente tenha um aumento, uma diferença no orçamento desse paciente. Além disso, um exame mais completo me mostra o grau de dificuldade que eu vou ter em clarear os dentes desse paciente. Porque um paciente que tem, por exemplo, manchas aí acastanhadas por causa da tetraciclina, ou manchas mais escurecidas, manchas do amálgama, da corrosão do amálgama, eu não vou conseguir um clareamento tão efetivo. Ou vou ter mais dificuldade de clarear, vou ter que despender mais tempo clareando. E talvez isso, se isso não entrou no meu planejamento, eu não consiga dar para o paciente, no tempo adequado que ele queria, o clareamento. Vamos citar um exemplo. Esse paciente vem para vocês para fazer um clareamento para um casamento que daqui a 15, 20 dias, e a gente opta por um clareamento caseiro. Talvez eu não consiga tempo hábil para chegar no resultado que o paciente deseja. Então, tudo isso tem que estar na minha cabeça, no meu planejamento, para que eu não me perca e não tenha insucesso com o meu paciente. Tá? Então, para que dê certo esse meu clareamento, para que eu tenha condições de ser bem-sucedido no clareamento e não ter o desgosto do paciente não gostar do meu tratamento, eu preciso estabelecer critérios. Estabeleço critérios para os meus pacientes. Primeiro, de que o escurecimento dental ele tem etiologias variadas. Em função disso, a previsibilidade do tratamento, em geral, ela é limitada. Então, eu não posso prometer resultado para o meu paciente. Não devo fazer isso. Não trabalhem dessa forma, vendendo alguma coisa. Eu não vendo nada. Eu tenho a capacidade de ajudar o meu paciente a resolver um problema que é dele, não um problema que eu comprei. Eu não quero comprar um problema do paciente. Vai clarear. Com certeza tu vai ficar com dente branco parede. Não, pode ser que a gente não alcance o resultado desejado. Depende muito da resposta desse dente ao clareamento que a gente vai fazer. Com certeza, algum grau de clareamento vai acontecer. Mas eu não posso prometer que esse paciente vai ter o dente igual ao artista de televisão, que eventualmente é uma faceta de cerâmica, ou de um colega que tem um amigo dele que tem um dente mais branco pelas características naturais do dente dele.
num paciente como esse que a gente estava vendo ali, por exemplo, que tem um esmalte mais translúcido, que tem manchas, então eu não vou conseguir um resultado de branco muito exacerbado nesse caso. Então, a previsibilidade do tratamento ela é limitada de acordo com a etiologia do escurecimento, né? Então, é importante que eu volte nisso, diagnostique corretamente, me planeje, entenda do clareamento, entenda do escurecimento. Hoje não é uma aula que a gente possa rever todos esses conceitos, todas essas as etiologias do escurecimento dental, mas é importante que eu busque esse conhecimento para que eu me prepare para, da forma melhor possível, conseguir dar essa ideia para o meu paciente da capacidade de clareamento que ele tem no caso dele, né? Tá? Então, continuando estabelecendo critérios, eu mostro para o meu paciente, eu aviso a ele que a longevidade também é limitada. Limitada ao quê? Limitada ao consumo dele de bebidas corantes, a dieta desse paciente, né? Então, paciente fumante, um paciente que bebe muito café, um paciente que toma muito chá, ele eventualmente vai ter um retorno, né, uma recidiva desse escurecimento com uma velocidade maior do que um paciente que tem uma higiene melhor, que evita o consumo desse tipo de dieta. Então, tudo isso eu defino no início com o meu paciente. Eu não deixo para falar depois, né? Eu sempre converso com o paciente explicando para ele todas essas condições do clareamento, sem prometer resultado. Então, eu não crio expectativa no meu paciente em relação ao clareamento. É muito pior você criar a expectativa nele de que ele vai ter um clareamento excelente e, eventualmente, a gente pode não conseguir, porque depende de muitos fatores, esse resultado. Então, eu não crio expectativa no meu paciente, aviso para ele que existe sim a possibilidade de recidiva, e ela vai estar diretamente ligada à capacidade dele de fazer uma boa higiene oral, no consumo dele de dieta com elementos cromógenos, né? Então, existe sim a possibilidade de recidiva, e ainda bem que essa recidiva ela é... E que, dependendo da forma como eu vou abordar, se o orientamento é totalmente dependente dessa capacidade do meu paciente fazer o que eu pedi para ele fazer. Se o paciente não consegue ser colaborativo para que ele faça de acordo com a indicação, você não vai ser bem sucedido no clareamento. Então, talvez para esse paciente não seja indicado. Eu cito um exemplo: tem pacientes que viajam muito. Então, o próprio paciente às vezes já chega na clínica dizendo: não, eu não quero mais trabalhar com moldeiro, porque eu estou sempre viajando e eu não consigo fazer fora, só consigo quando eu estou em casa. Ou o paciente diz para a gente eventualmente: eu não durmo bem, então eu não posso fazer um clareamento de repente para esse paciente para ele dormir com o gel. Estão entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho que entender desse meu paciente, conhecê-lo, para personalizar o clareamento da melhor forma possível para ele. Às vezes o paciente vai chegar para você dizendo: eu tenho um casamento no final do mês e a gente precisa fazer umas facetas de resina, ou precisa fazer substituição de restaurações de resina. Eu preciso saber que tipo de clareamento indicar para esse paciente, para que eu consiga encaixar no meu plano de tratamento, no meu planejamento, para que eu consiga resolver o problema desse paciente. Então, entendendo onde eu quero chegar? Então, a colaboração, a capacidade de entender das necessidades do paciente me faz ter mais sucesso no clareamento, tá? Então, como eu já tinha falado para vocês, eu aviso o paciente dessa possível necessidade de substituição de restaurações. Aí ele não vai se queixar se eventualmente tiver que trocar uma restauração, porque ficou mais escuro. E também a respeito da sensibilidade dental. Muita gente fala hoje: eu faço clareamento e não tenho sensibilidade. Faça clareamento, propagandas, né? Faça clareamento sem sensibilidade. A sensibilidade dental ela é uma possibilidade em qualquer tipo de clareamento dental. Graças a Deus, hoje as empresas e os géis eles evoluíram a um ponto que a gente consegue fazer vários tratamentos sem sensibilidade dental. Mas não prometa isso para o paciente. Fale para ele que vai ter sensibilidade, que é possível ter sensibilidade. Porque se eu digo que não vai ter sensibilidade e eventualmente ele tem, porque é possível, provavelmente o paciente vai achar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, não é assim que a gente deve abordar esse paciente. Eu aviso a ele que existe sim a possibilidade de sensibilidade dental. Dependendo da forma como eu vou fazer esse clareamento, é maior ou menor. Dependendo se da técnica que eu usei para esse paciente, pode ser maior ou menor. E aí a gente tem vários mitos. Clareamento de consultório causa mais sensibilidade de clareamento caseiro? Depende. Depende da situação clínica. Em pacientes que têm muitas recessões, têm muita exposição de dentina,
No consultório, eventualmente, eu consigo clarear sem sensibilidade, quando o paciente teria muita sensibilidade no caseiro. Então, eu não posso colocar isso como regra, depende muito do diagnóstico que eu vou fazer do paciente, para que eu possa personalizar esse clareamento para esse meu paciente, tá? Então, o que dá para a gente conversar com o paciente e afirmar com certeza é que o clareamento dental é o mais seguro e conservador dos tratamentos odontológicos estéticos. Não tem tratamento mais seguro. Claro, uma profilaxia, que também realiza um clareamento quando eu tenho uma mancha extrínseca, mas o clareamento mesmo, propriamente dito, é o mais seguro dos tratamentos odontológicos estéticos. Então, eventualmente, a gente consegue modificar o padrão do sorriso do paciente, iluminar o sorriso do paciente só com um clareamento, e isso é feito de forma super segura, seja qual for a forma como eu escolher, inclusive a luz, que muita gente fala mal. Então, tenham certeza disso, o mais seguro e conservador dos tratamentos estéticos é o clareamento, tá? Então, para continuar essa nossa ideia, essa nossa filosofia, eu preciso que a gente reveja o mecanismo de ação do clareamento, né? Que a gente dê uma olhada nesse mecanismo de ação do clareamento. Então, em primeiro lugar, o corante, a pigmentação, ela se forma pela deposição de cromógenos no dente. Então, basicamente, a formação de longas cadeias de carbono, com ligações duplas de carbono dentro da estrutura dental. Esse é o corante que a gente visa remover da estrutura dental com o clareamento, né? Então, essa pigmentação, essas cadeias moleculares, por serem tão grandes, elas aumentam a absorção de luz, que é igual ao escurecimento dental. Então, por serem cadeias longas de carbono, elas absorvem mais a luz e a gente tem a impressão desse dente estar mais escuro. O que o gel vai fazer, então? O que é o processo de clareamento, né? Em geral, nós usamos peróxido de hidrogênio, é o principal agente clareador usado hoje, que ele é um veículo de radicais de oxigênio. Então, ele vai carregar esse radical oxigênio até a estrutura dental para que ele seccione essas duplas ligações de carbono, promovendo, então, a oxidação e redução desses pigmentos. Reduzindo esses pigmentos, eu tenho moléculas menores, que eventualmente refletem mais a luz, ou deixam de absorver toda essa luz. Então, basicamente, esse é o meu mecanismo de ação. Eu vou levar um radical livre, né? Eu vou gerar um radical livre, através do contato desse gel com o dente, e esse radical vai quebrar as ligações duplas de carbono. Tá? Então, ali, ó, a gente está vendo nesse vídeo que está por trás do que está escrito, né, que a gente tem a formação de pequenas bolhas, né, de oxigênio que vão sendo resultado da degradação desse gel e da promoção aí da oxidação desses corantes, desses pigmentos. Tá? Então, percebam aí nesse gel a formação de pequenas bolhas de oxigênio. A gente não estava usando luz ali, formação de pequenas bolhas de oxigênio. Então, os principais agentes clareadores que a gente vai usar hoje são o peróxido de carbamida e o peróxido de hidrogênio. Ambos, né, fazem o clareamento, e o peróxido de carbamida ele vai se dissociar em peróxido de hidrogênio, água e ureia, né, e também amônia e dióxido de carbono. Então, quando eu tenho peróxido de carbamida, que normalmente a gente usa no uso caseiro, né, pela sua característica, porque ele se dissocia em uma quantidade menor, cerca de 30% de peróxido de hidrogênio, a gente usa ele, então, mais no clareamento caseiro. E o peróxido de hidrogênio, a gente já coloca esse radical direto, como o peróxido de hidrogênio já se dissocia diretamente nos radicais livres que a gente usa, né? Então, esses são os agentes mais usados. Quando, então, eu coloco esse gel, eu diminuo, secciono essas moléculas e diminuo o índice de absorção de luz. Moléculas menores são mais claras, então eu tenho esse efeito de iluminação do dente, de clareamento. Quando o meu clareamento ele é muito efetivo, quando eu consigo formação de radicais como o peridroxil, que são radicais muito reativos, eventualmente essa quebra dessas moléculas chega a um nível que alguns desses corantes eu consigo até a eliminação por difusão. E aí eu tenho, eventualmente, uma estabilidade maior desse meu clareamento. Tá? Então, o clareamento só é possível, claro, porque existe uma permeabilidade no esmalte que permite que essas moléculas atinjam, que os radicais atinjam essas moléculas que estão internamente na estrutura dental e, eventualmente, um pouco dessas minhas
moléculas menores são eliminadas por difusão. Como todo bom manezinho da ilha aqui de Florianópolis, eu não falei de onde eu venho, eu sou de Florianópolis, eu falo bem rápido. Então, espero que vocês estejam gostando aí. Se tiverem com alguma dúvida, depois mandem lá quando estiverem assistindo esse vídeo, que a gente, com todo prazer, vai responder. Tá? Continuando aí, então, para resumir o que eu estava falando para vocês, os agentes clareadores eles vão agir principalmente por meio de decomposição de compostos orgânicos, os cromóforos. E esses agentes são altamente instáveis. Então, quando eu coloco o meu gel em contato com o tecido, com o dente, ele libera radicais livres, que são instáveis, né, como o peridroxil, hidroxil, oxigênio molecular, ânion oxigênio, e esses vão lá seccionando essas longas cadeias de carbono, fazendo com que eu tenha o efeito do clareamento. Então, resumindo, esse é o nosso mecanismo de ação do clareamento dental. Tá? Feito isso, eu posso relembrar aí também para vocês o que a gente tem disponível de técnicas de clareamento. A gente tem clareamento caseiro supervisionado, todo mundo conhece, é bem simples. Muita gente negligencia essa técnica, é uma técnica excelente, que a gente pode conseguir resultados fantásticos, mas não dá a devida atenção para tudo aquilo que eu venho falando para vocês, do diagnóstico, do planejamento, para que a gente tenha resultados aí interessantes com esse tipo de clareamento. E o clareamento consultório, a gente pode aí fazer ele, eventualmente, num dente unitário, dente despolpado, e o grande tipo de clareamento que a gente gosta de falar bastante, o clareamento com o uso da luz, né? A gente pode fazer o clareamento no consultório também com e sem o uso da luz. Eu, particularmente, acredito muito no equipamento da DMC, eu tenho dois, inclusive, que é um equipamento de luz que combina o LED e o laser. Então, a gente tem a combinação de uma luz de LED com a utilização do laser para que a gente tenha os efeitos combinados aí, que a gente já vai conversar mais à frente. Tá? É o tipo de luz que eu acredito, e acredito muito na combinação do gel com a luz para que a gente tenha aí uma potencialização não do resultado de clareamento, mas uma potencialização do tempo de clareamento. Então, em estética dental, o que é mais importante? É importante que eu tenha opções de tratamento. Essa é a minha visão clínica. Quando eu estou diante do meu paciente, eu eventualmente tenho dificuldades para tratar esse paciente de uma forma só. Né? Não consigo resolver nos meus pacientes, em todos os meus pacientes, só com clareamento caseiro com peróxido de carbamida 10%, porque eu vejo muitos colegas aí defendendo essa tese. Nada contra, cada um sabe do seu dia a dia, da forma como quer trabalhar, só que eu não vejo problema nenhum em a gente ter outras técnicas e, dentro das características de cada uma, saber utilizar ela da melhor forma possível para que a gente tenha resultados de excelência em clareamento. Então, para mim, na minha clínica, o importante é eu ter opções para dar para o meu paciente, para que eu consiga vencer todos os desafios. Então, eu trabalho, na verdade, aqui com todos os tipos de clareamento e com todas as concentrações. Só não trabalho praticamente com o clareamento no consultório sem luz, porque eu não acredito que vale a pena esperar o que eu posso fazer mais rápido com a luz. Né? Mas, eventualmente, trabalho com géis clareadores, por exemplo, numa técnica caseira, peróxido de carbamida, em alguns casos, peróxido de hidrogênio em outro. E aí eu pergunto para vocês, se já se fizeram essa pergunta, por que as empresas disponibilizam vários tipos de concentração de gel caseiro? Por que não tem uma concentração só? Qual seria a diferença do clareamento? Será que uma potencializa mais o resultado do que a outra? Será que se eu usar um peróxido de hidrogênio a 10% para uso caseiro, o meu resultado de clareamento eu vou ter um resultado mais branco do que se eu usar um peróxido de carbamida 10%? Vocês já se fizeram essa pergunta? Eu me faço essa pergunta o tempo todo. E me faço perguntas o tempo todo. A diferença básica, na minha humilde opinião, em relação a todas as concentrações, é só a velocidade. E partindo do princípio de que todos os géis são de qualidade, que a gente tem os géis com excelente qualidade, e as grandes empresas hoje, todas têm géis de qualidade, a única diferença vai estar no tempo pelo qual eu vou conseguir chegar no resultado. Porque o resultado do clareamento não depende só do gel, depende também da característica individual de cada paciente. Então, para aquele paciente, para mim, por exemplo, se eu for fazer um clareamento em mim,
o meu resultado depende da minha genética, depende dos meus dentes, depende da minha condição. Então, se eu for usar peroxicarbamida para clarear metade da minha boca, eu vou clarear mais devagar do que se eu usar peróxido de hidrogênio a 10%. Então, em peroxicarbamida 10% nessa metade, peróxido de hidrogênio nessa metade, 10%, aqui eu vou clarear muito mais rápido. Então, essa é basicamente a diferença. Mas o clareamento ele vai ser igual para mim. Então, para que eu possa analisar um estudo de clareamento na literatura, idealmente esse estudo deveria ser avaliado em split mouth, que a gente fala, né? Em boca dividida, é o melhor para que eu possa ter aí padronização, para que eu possa comparar as técnicas. Então, muitos dos artigos que a gente vê hoje na literatura, revisões sistemáticas da literatura, na minha opinião, humilde também, já começam com um erro de pergunta. Porque se a hipótese nula é que o clareamento de consultório com luz, ele potencializa o resultado do clareamento, ele não potencializa o resultado do clareamento, essa pergunta já está enviesada. Por quê? Obviamente que nenhuma das técnicas de clareamento vai potencializar o resultado do clareamento. Eu vou ter resultado de dente mais claro. O que ela vai fazer é mudar a velocidade com a qual eu vou conseguir chegar no resultado. Então, se eu respeitar as técnicas de clareamento adequadamente, se eu tiver um respeito a cada técnica, a cada tipo de técnica, usar o agente clareador adequado, eu vou provavelmente chegar no mesmo resultado em todos os casos. O problema é que, eventualmente, dependendo da escolha técnica que eu fiz, o paciente não consegue terminar, então eu não vou conseguir chegar no resultado. Entenderam onde eu quero chegar? Então, o importante para mim, no meu dia a dia, é que eu tenho opções de clareamento. Então, eu, além daqueles critérios iniciais, tenho critérios para o sucesso do clareamento. O primeiro de todos é a respeito das indicações. Então, eu preciso respeitar a indicação daquele tipo de gel clareador para a técnica que eu estou utilizando. Então, se eu não posso pegar um peróxido de hidrogênio a 35% e dar para o meu paciente usar em casa. Então, entenderam onde eu quero chegar? Eu estou respeitando as indicações. Isso eu falei é um absurdo, né? Mas poderia até acontecer. A pessoa, não entendendo de clareamento, ela poderia fazer uma besteira assim. Então, eu preciso respeitar as técnicas e respeitar as indicações. Técnica clareadora e agente compatível, criando um protocolo detalhado dessa técnica, para que eu saiba exatamente cada passo que eu tenho que executar, para que eu também faça isso com velocidade e com qualidade, e observando os pré-requisitos de cada técnica para não ter insucessos. Então, são 4 critérios que eu estabeleci aí para que a gente tenha sucesso no clareamento dental. Então, para que a gente pegue pacientes como esse e defina a melhor forma de tratar esse paciente. Esse caso, por exemplo, foi um caso que apareceu na especialização em Porto Alegre, quando a gente dava aula lá em Porto Alegre na especialização, e a aluna de cara achou que ia fazer uma faceta de cerâmica. Ela queria. Professor, eu consegui minha faceta de cerâmica para fazer. Aí eu pergunto para vocês, é fácil ou é difícil copiar essa anatomia maravilhosa que tem esse dente? É super difícil, mesmo para um técnico muito experiente. E chegar na cor do dente vizinho é muito difícil. Então, eu preciso analisar se realmente eu não consigo um resultado melhor com clareamento. Ele já tinha tentado clareamento antes, mas não foi bem sucedido. Então, mesmo assim, vamos tentar de novo. Não era um dente tratado endodonticamente, era só um dente que teve um trauma e por isso ele teve a obliteração da câmara pulpar. Então, não foi um clareamento interno, foi só um clareamento externo. E a gente aí parte desse clareamento fazendo aí primeiro a checagem de cor. E nesse caso nós optamos por um clareamento combinado, como a gente não tinha muito tempo, se tratava de uma especialização, a gente não ia fazer clareamento num final de semana e depois esperar um mês inteiro para fazer de novo. Então a gente optou por um clareamento combinado, clarear na clínica e depois mandar para o paciente para casa clareando apenas esse dente, né? Então a seleção também da cor do dente vizinho, e aí a gente inicialmente clareou só o dente escurecido para que não tivesse uma diferença muito grande, né? E olha o resultado que a gente alcançou. Super interessante. Existe uma pequena diferença cromática aí também por causa do flash, e aí por causa da opacidade desse dente, que é um pouco diferente, mas para o paciente estava super interessante, para a gente também. Ele não quis mais mexer, ficou excelente. Tá? Então, respeito à técnica, respeito à indicação e personalizando o clareamento para esse paciente. Tá? Então, o inicial e o nosso final aí. 2 seringas de peroxicarbamida combinada aí com a técnica de consultório. Tá? E aí as 2 seringas de peroxicarbamida, né, levou mais tempo para que ele
fizesse esse clareamento, porque a gente clareou inicialmente só um dente, tá? E esse outro caso, um caso bem interessante também, surgiu para mim na época que eu trabalhava no SESI, já fui funcionário do SESI, né, do Serviço Social da Indústria, aqui em Santa Catarina, e lá nós não tínhamos a opção de fazer clareamento no consultório. E também, tampouco, a paciente tinha condições de pagar um clareamento particular. Então, a gente estava, olha só o grau de dificuldade que a gente tinha nesse escurecimento dental e a limitação de tratamentos que o paciente nos dava. Então, em primeiro lugar, a gente fez a radiografia para avaliar a condição e pudemos perceber ali que, de cara, a etiologia desse escurecimento também estava relacionada aí ao corte inadequado da gutapercha, né? Isso ajudou nessa cromatização dos dentes. E como a gente tinha muitas limitações, eu optei por fazer uma técnica caseira, pura e simplesmente a técnica caseira. Só que o que eu fiz? Eu mantive esses 2 dentes abertos e a paciente ia para casa com algodão, né? E nesse período ela tirava o algodão, fazia o clareamento e depois ela colocava o algodão também para se alimentar de novo. Não é uma coisa que a gente faz rotineiramente, mas, dadas as dificuldades que a gente tinha, foi a técnica que a gente imaginou que seria possível clarear. E a paciente foi super orientada para o fato de que, como os dentes têm abertura endodôntica, né, e estavam abertos, eles já são fragilizados, que ela não podia, de jeito nenhum, fazer o uso desses dentes para morder. Eles estavam ali só de estética, de bonito, mas de bonito eles não tinham nada, né? Uma brincadeira, mas então eles estavam ali só para cumprir tabela. Então, a gente tem que orientar muito bem o paciente para que, eventualmente, ela não tenha um problema de fratura nesse dente e ainda venha culpar a gente por causa dessa tentativa de clarear os dentes, né? Então, nós usamos pura e simplesmente o clareamento caseiro e vejam o resultado já na primeira seringa de peróxido de carbamida. Novamente, como eram os 2 dentes mais escuros, nós começamos clareando só esses 2 dentes. Ela colocava o gel internamente na área da câmara pulpar e também externamente. Claro que, eventualmente, algum gel extravasava para os dentes vizinhos, mas, basicamente, ela clareou só esses 2 dentes. E uma seringa aí de peróxido de carbamida para os 2 dentes durou praticamente aí um mês e pouco, essa primeira seringa. Então, um resultado aí já muito melhor do que a gente tinha. E aí, depois da segunda seringa, praticamente a estabilização, já não tivemos um resultado mais tão grande. Ela usou também por mais um mês, então esse tempo de tratamento total foi em torno de 2 meses, mas ela já estava muito feliz com o resultado. E aí a gente tinha uma vantagem nesse caso dela, que era a vantagem de que os 2 dentes estavam levemente palatinizados em relação aos laterais, e depois a gente finalizou esse tratamento aí com facetando os dentes, corrigindo o bordo incisal, e o resultado aí foi super satisfatório. Percebam aí que, inclusive, a área radicular também melhorou, ela tinha um escurecimento por transparência dessa gengiva, né? A raiz era escurecida, então, como o gel teve acesso àquela região imediatamente subgengival, também houve uma melhora no padrão ali da gengiva. Então, a paciente ficou super satisfeita e a gente também por essa possibilidade de ter dado esse tratamento para ela, que vem do entendimento dos mecanismos de ação, do entendimento das técnicas, da possibilidade de estabelecer a técnica mais personalizada para cada paciente, tá? E aí, a gente tem várias possibilidades, vários casos clínicos realizados com vários tipos de concentração de gel. Nesse caso, a gente optou pelo peróxido de hidrogênio a 7,5%, resultado também muito bom. Outro caso também, peróxido de hidrogênio 10%, outro com resultado sensacional, o paciente ficou feliz da vida também, né? E tinha manchas aí muito, muito exacerbadas nesses dentes, tá? E aí eu entro numa parte final da aula, que é falando aí sobre as verdades e mitos de clareamento, que existe muita falácia sobre clareamento, né? E uma das falácias que aconteceu aí durante um bom tempo foi de que o clareamento enfraquece os dentes, outra que o clareamento causa câncer. Então, o que a gente precisa entender? Que eu estou trabalhando com géis que geram radicais livres. Os radicais livres eles estão relacionados ao processo de envelhecimento orgânico, seja dos dentes, seja do corpo como um todo. Então, obviamente que, como ali existe uma reação de oxidação de compostos orgânicos,
a reação desses géis clareadores, ela pode não ser específica. Então, podem haver efeitos indesejáveis, como alteração da morfologia superficial e eventual redução da microdureza e perda de minerais. Só que isso vai acontecer eventualmente num clareamento totalmente descontrolado. Por isso que eu preciso fazer esse clareamento de forma supervisionada. Por isso que é interessante eu fazer esse clareamento também no consultório. Por isso que hoje a tendência é que se trabalhe com géis menos concentrados. Quanto maior a concentração do gel, maior a velocidade de clareamento, mas também maior a chance de eventuais problemas, como a diminuição da dureza de superfície, que existem inúmeros artigos que mostram que ela também é temporária, que logo ela já tem o seu reestabelecimento. Né? Então, o clareamento não enfraquece os dentes, desde que seja feito com indicação de um dentista, com o controle, se for caseiro, que seja supervisionado e que a gente tenha começo, meio e fim nesse tratamento. Então, que a gente avise para esse nosso paciente a forma como ele tem que fazer, que a gente oriente essa forma de fazer e que a gente acompanhe esse clareamento. Porque é muito comum hoje, especialmente as meninas, usarem a plaquinha do gel clareamento como um item de maquiagem. Então, vai sair no final de semana, faz um clareamento dental. Isso não é correto. Com isso, a gente vai poder ter, sim, algum tipo de alteração na estrutura dos dentes. Quanto tempo depois eu posso fazer uma restauração? Então, a literatura é praticamente unânime em informar que a espera ideal é em torno de 14 dias, porque nesse período a gente tem aí a eliminação por completa dos livres que estejam na estrutura dental, radicais de oxigênio, e também que eu tenho o restabelecimento da dureza de superfície desse esmalte que foi eventualmente clareado. Então, isso de cara também já me mostra que eu preciso me planejar, que é o início da aula, né? Para que eu possa escolher a melhor técnica de clareamento para o meu paciente. Vamos supor que o paciente chegue tendo um clareamento, tendo um casamento agora no dia 30 de outubro. Hoje nós estamos aí no dia 11 de outubro, então eu tenho aí menos de 20 dias para fazer esse clareamento. Será que eu consigo clarear esse meu paciente aí até dia 30 de outubro só com clareamento caseiro? Será que eu vou ter o melhor resultado? Então é isso que eu tenho que pensar na hora de decidir como clarear esse paciente. E se eventualmente eu planejei para esse paciente ainda facetas cerâmicas ou facetas de resina, para que ele chegue no casamento aí com um sorriso mais bonito, para que ele tenha segurança na hora de sorrir para as fotos. Então, se eu optei por um clareamento caseiro e eu preciso de 14 dias para que eu possa fazer as restaurações, o clareamento caseiro não serve. Então, eu preciso do quê? De um clareamento mais rápido, um clareamento no consultório e, eventualmente, que esse clareamento seja ainda mais rápido do que eu faça ele sem luz. Então, eu optaria por um clareamento com luz, um clareamento no consultório, utilizando a maior velocidade da luz. Tá? Aí, outro mito, clareamento causa câncer? Então, teve várias entrevistas, vários colegas que falam sobre esse assunto, né? Então, não existe comprovação científica de que o clareamento possa estar associado ao desenvolvimento de lesões cancerígenas, né? Mas a gente deve sempre orientar o paciente a não fazer o uso prolongado do gel. Ponto. Não quer dizer que isso causa câncer. Então, para que a gente tenha segurança em dar essa resposta ao nosso paciente, eu trouxe um artigo científico para vocês. Ó. A exposição de peróxido de hidrogênio do clareamento ele vai ser limitado na cavidade bucal, sem a capacidade de aumentar o nível sistêmico. A possível dose em um tratamento de 2 arcadas com peróxido de hidrogênio 10%, peróxido de carbamida 10%, é de aproximadamente 3,5 miligramas. E aí, complementando nesse artigo, a cavidade oral é capaz de decompor mais de 29 miligramas de peróxido de hidrogênio em 1 minuto. Quer dizer o quê? Então, até por isso que a gente usa a plaquinha, né? Eu preciso colocar esse gel contido dentro da plaquinha para que ele não seja todo decomposto de imediato. Praticamente aí 29 miligramas é decomposto em 1 minuto e o meu 2 arcadas eu teria aí 3,5 miligramas de gel. Então, percebam como é um tratamento seguro. Eu tenho aí a catalase, que é a enzima, todos nós temos a catalase, que é a enzima responsável pela decomposição do peróxido de hidrogênio na saliva. Então, não tem problema nenhum, o clareamento não causa câncer, podem ficar tranquilo quanto a isso, né? Não tem nenhuma evidência nesse sentido. Então, é mais um mito.
Agora, na verdade, em relação à isotretinoína, pacientes que estão fazendo uso desse medicamento, é um medicamento que é muito utilizado para acne, né, para que a gente tenha a remoção dessas lesões de acne, ou regressão dessa sintomatologia, né? O paciente até tem que, ao sair na rua, estar com protetor solar. Então, quando o paciente faz uso desse tipo de medicamento, eu vou perguntar isso na anamnese para ele, eu tenho que cuidar quando eu estiver usando a luz no clareamento. Então, eu vou proteger melhor esse meu paciente, vou fazer uma barreira maior, tanto na gengiva, quanto também nos tecidos de suporte, na boca, nos lábios, para que eu evite aí de causar uma mancha, né? Então, o ideal seria até esperar um mês para poder tratar esse paciente. Então, isso a gente tem que ficar bem atento, tá? E a ação do calor, que também é um outro mito que a gente vê muita gente falando que o problema de usar luz é porque a luz ela vai superaquecer o gel e vai poder causar lesão inflamatória na polpa, e isso é uma besteira muito grande, né? Muitos artigos mostram que o aumento de temperatura que a luz causa não é capaz de produzir inflamação pulpar, mas é interessante que a gente observe que a literatura mostra que um aumento de 10 graus Celsius duplica a velocidade da reação. Então, o calor ele é catalisador de reação, ele acelera a minha reação química. E isso é importante para que a gente também tenha noção de que, por exemplo, no planejamento clínico, se eu vou ter um clareamento amanhã de manhã no meu consultório, e aqui a gente em Santa Catarina hoje a temperatura está girando em torno de 20 graus, hoje à tarde, se eu deixar o meu gel na geladeira, eu provavelmente vou ter aí um gel com uma temperatura ainda menor. Então, idealmente, eu devo tirar esse gel da geladeira antes, no dia anterior, para que ele chegue pelo menos à temperatura ambiente. E se ele tiver 20 graus, que é a temperatura ambiente, e eu colocar luz e conseguir aumentar em 10 graus Celsius esse gel, a temperatura desse gel, ainda assim ele não vai chegar nem a 31, 32 graus Celsius. E a temperatura orgânica é 37, né? Então, potencialmente causar lesão, não vi nenhum artigo que tenha me demonstrado ainda que a temperatura que a luz causa, aumento de temperatura que a luz causa no gel, seja capaz de causar esse problema. Vi algumas revisões sistemáticas que supunham que isso poderia acontecer, mas sem nenhuma comprovação científica. Então, isso é mais uma falácia que a gente vê por aí. E é engraçado, nesse ponto, que eu vejo alguns colegas que falam isso, ainda dizendo que são embasados em artigos científicos, e eles costumam cimentar facetas de cerâmica com resina aquecida. E essa resina é aquecida a 60 graus. E para que ela tenha mudança de viscosidade, de reologia, propriedade reológica dela, ela precisa estar numa temperatura mais alta. Então, que temperatura que essa resina vai para a boca do paciente? E aí, com isso, eles não se preocupam. Então, para mim, isso fica muito mais na falácia e na falta realmente de conhecimento do que propriamente numa discussão de conhecimento, uma discussão para crescimento nosso profissional. Tá? Então, o calor, como eu falei, ele age como catalisador, ajudando ainda, claro, a difusão do agente clareador, a permeabilidade desse agente clareador. Com relação ao calor ainda, para quem é mais jovem e não está ambientado com isso, antigamente se fazia clareamento aquecendo uma espátula, colocando o gel em cima de uma gaze umedecida, né? Eu colocava o gel e uma gaze umedecida e com a espátula quente na lamparina se colocava isso em cima do dente. Aí é outra situação antiga. Então, talvez essas pessoas estejam ainda embasadas nessa odontologia antiga, né? Então, cada um sabe da sua odontologia. A gente não corrobora com esse tipo de pensamento, né? Então, e a luz? Será que eu posso usar a luz? Hoje, praticamente, a gente sofre bullying na odontologia quando a gente diz que a gente usa luz, né? Eu já vi alguns colegas dizendo que gostariam que, quando vem alguém usando luz, tenha vontade de rasgar o seu diploma. Então, dá vontade de dizer, rasga o diploma, então, porque realmente não está estudando, tá? E aí a gente vê isso constantemente na rede social, né? A gente vê, por exemplo, a utilização de citações de artigos científicos, colocando como quem usa luz é ou desinformado ou mal intencionado. Isso a gente aí chateia, porque a gente
não é mal informado. E também nós somos profissionais. Então, vamos trazer essa discussão para um campo da troca de ideias, ao invés de a gente ficar aí na polêmica, né? E muitas vezes as pessoas que viram, que usaram essa peça da literatura ou esse artigo científico como a forma de vender essa ideia de que é mal informado, nem leram o artigo. Porque quando a gente vai ler esse artigo, e eu fiz isso para vocês, depois mais à frente eu vou mostrar ali, que eu tenho a leitura desse artigo ali, né? Então, nesse próprio artigo mostra que não houve diferença de sensibilidade entre o uso ou não da luz. Então, a pessoa usou esse artigo, com essa revisão sistemática, com o fim de criticar o uso da luz, mas ela acho que nem leu o artigo. Tá? Então, só para demonstrar para vocês, eu uso luz, e isso já desde 2009, praticamente 2009, não 2008, 2009, e eu vejo resultado na minha clínica. Esse é um ponto. E a literatura embasa esse meu resultado. Mas vocês poderiam não acreditar em mim. Então, eu vou mostrar para vocês, na prática, a diferença entre um clareamento com luz e sem luz. O mesmo gel, vocês vão ver o mesmo gel aqui, eu vou começar o vídeo, e percebam que aqui, nesse momento, eu não estou usando luz. Em alguns pontos, a gente consegue observar bolhas maiores, mas, em geral, em todo o gel, o que a gente observa são bolhas pequenas. Algumas vão crescendo, a gente vai estourando, mas, em geral, aí, todas as bolhas são pequenas bolhas de oxigenação, né? de oxidação. Então, tá vendo ali, ó, a gente está tirando essas bolhas e tal, mas percebam bem que a maioria dessas bolhas são bolhas pequenas. Concordam comigo? Se não concordar, pode depois também mandar ali, na hora que essa aula for lá, me dizendo que eu estou enganado. E depois eu fui, então, utilizar a luz. Não sei se vocês vão conseguir observar bem aí, é o mesmo caso, o mesmo paciente, e depois, quando eu comecei a utilizar a luz, o gel não é um gel da DMC, é um gel de outra empresa, que inclusive não indica a utilização da luz, é um gel criado para não ser utilizado a luz, né? Percebam que gradativamente essas bolhas começam a aumentar de tamanho, elas começam a ficar bem maiores, parecendo um cacho de uva. E aí eu lanço a dúvida para vocês, que eu realmente tenho essa dúvida, olha só a diferença nas bolhas. Eu tenho essa dúvida, será que isso é da decomposição do gel ou será que isso é mais reativo? Então, a gente sempre, até hoje, entendeu que a formação de bolhas era resultado dessa reação de oxidação, então, provavelmente, não estou dizendo que eu estou certo, provavelmente essa reação foi acelerada porque a gente teve a formação de uma oxidação mais rápida, mais um volume maior. Né? Mas isso a gente tem que pesquisar. Só que eu vejo isso clinicamente, eu vejo esses resultados e eu vejo que o resultado é mais rápido. Ah, professor, mas o resultado é o mesmo. Não importa. Óbvio, como eu falei no começo da aula para vocês, o resultado do clareamento ele vai ser sempre o mesmo para aquele paciente. O que vai mudar vai ser a velocidade. Como quando a gente vai para algum lugar, a gente pode ir de carro, pode ir de ônibus, pode ir de Uber. Das três formas, a gente vai chegar no mesmo lugar. Só que, eventualmente, eu vou chegar mais rápido se eu for de carro do que se eu for de ônibus. E essa é o que eu tenho que me preocupar. Posso chegar num lugar com um clareador com uma concentração menor, com menos sensibilidade, com mais facilidade, ou eventualmente até ter sensibilidade no paciente que eu diagnostiquei errado e chegar mais rápido sem ter tanta sensibilidade. Então, vai variar muito, né? E aí, outro exemplo, com o mesmo gel, ó, percebam que a gente vê o gel aí formando pequenas bolhas, né? Pequenas bolhas de gel, e aí a gente usa o Whitening Premium, que é um dos equipamentos que eu tenho dois, eu tenho o Whitening Lazy 2, e também depois, mais recentemente, eu comprei esse Whitening Premium. Por que eu teria dois equipamentos de laser na minha clínica, de clareamento, se eu não me interessasse, né? Se não fosse bom. E olha, percebam como modificou a condição do gel, e nesse caso específico desse paciente, foi bem claro para mim que parece que a cor do gel também ficou manchada do pigmento do dente. Talvez vocês não consigam observar isso nesse vídeo, que a qualidade dele não está a qualidade que eu gravei, não está em 4K, mas no vídeo que eu gravei, eu consigo perceber ainda que a cor parece que ela se misturou com o resíduo do pigmento que tinha no dente do paciente. Então, só para demonstrar aí o que eu uso de clareamento, né? A forma como eu trabalho, que eu trabalho com luz, e acredito na luz, e acredito especificamente nessa luz do DMC, que a gente vai ter 6 LEDs azuis e 3 diodos de laser. Tá? Em um outro momento, com mais tempo, a gente pode conversar sobre a utilidade do LED, a utilidade do laser, para que serve um, para que serve o outro,
Hoje, basicamente, é para que a gente tire um pouco desses mitos a respeito do clareamento, para que você abra a sua cabeça para tudo que a gente tem e não fique focado, só doutrinado em um tipo de pensamento, porque esse tipo de pensamento que é doutrinador, ele não nos ajuda nada a desenvolver novo conhecimento, a desenvolver mais ciência. Então, a gente precisa melhorar essa discussão a respeito da luz. Ninguém precisa usar a luz porque eu uso, nada disso. Usem se quiserem. Eu uso, mas eu também espero que respeitem a nossa forma de trabalhar, né? Então, outro mito, clareamento de consultório causa mais sensibilidade que clareamento caseiro? Depende. Depende do meu diagnóstico. Depende do tipo de paciente. Depende se esse paciente tem ou não recessão gengival, se ele tem exposição dentina. Se o paciente tem várias lesões de classe 5, tem exposição de dentina no bordo incisal, no clareamento de consultório eu posso proteger todas essas áreas com uma barreira gengival e clarear só, colocar o gel clareador só em cima do esmalte, e esse paciente não vai ter sensibilidade. Eventualmente ele consegue clarear sem sensibilidade. Ou ele vai ter sensibilidade no dia do clareamento, no dia seguinte ele já não tem. Então, ele não conseguiria fazer esse clareamento em casa. No consultório ele consegue. Então, eu preciso de outras técnicas. Tá? Clareamento de consultório com luz causa mais sensibilidade que clareamento sem luz? Também depende. O que causa sensibilidade é o gel, é a reação de oxidação, é o contato do gel com o tecido orgânico. Isso que vai causar sensibilidade, especificamente com a polpa. Então, depende muito da penetração do gel. E essa penetração do gel não depende da luz, ela depende da permeabilidade do dente do paciente, depende do diagnóstico. Então, não, também é mito, não é verdade. Só quem sabe isso é que realmente trabalha com clareamento, que faz clareamento diariamente, né? Então, como eu falei para vocês, o importante é que eu tenha opções. Importante eu ter opções de clarear, de dar o melhor tratamento para o meu paciente, de chegar no resultado. Tá? Então, aquele trabalho que foi usado numa postagem como demonstração de clareamento com luz não é interessante, que não se deve usar. Entretanto, tooth sensitivity intensity decrease quando, né? Então a intensidade da sensibilidade dental diminuiu quando a luz foi aplicada, quando fontes de luz foram aplicadas. Então, não existe outra coisa que está errada ali. Não existiu diferença significativa na alteração de cor ou na sensibilidade, na incidência de sensibilidade dental. Então, não foi encontrada a diferença. Olha só, estava nessa meta-análise. E estava sendo utilizada para justificar que o clareamento com luz não é interessante. Então, se eventualmente eu consigo clarear mais rápido, e já vem um artigo na sequência mostrando isso, para mim, isso clinicamente tem muito interesse. Me interesso muito em resolver o tratamento do meu paciente mais rápido, porque eu abro vaga para outro paciente no meu consultório, a agenda, graças a Deus, ela é cheia, então eu preciso de espaço na agenda. Então, se eu, ao invés de clarear em 4 consultas, conseguir clarear esse meu paciente em 2 consultas, para mim é ótimo e já justifica o investimento na luz, porque eu consigo dar um resultado melhor para o meu paciente. E, para mim, o valor está em dar o resultado para o paciente. E o custo do paciente é o mesmo para mim, se eu for usar luz ou não. Eu cobro a mesma coisa. E, eventualmente, eu perco mais quando eu faço no consultório sem luz. Eu nem faço mais, mas quando fazia, porque eu preciso de mais consultas para terminar o tratamento desse meu paciente. Tá? Então, para mim, funciona. Tirem suas próprias conclusões. Tá? Clareamento de consultório dura menos que o clareamento caseiro, também é outro mito. Então, vamos lá. Efetividade do clareamento com LED laser, né, irradiação de LED laser no consultório após 3 anos. Então, o uso de luz híbrida, HL ali, ele está falando de luz híbrida, que é essa luz que a gente acredita, o LED laser, que eu conheço, o da DMC, no mundo, não sei se a gente tem outras possibilidades assim disponíveis, mas o que eu conheço é o da DMC, a DMC tem a patente disso, acho que ainda tem a patente disso, né? Então, é a luz que eu acredito, a combinação do LED com o laser. Produz o mesmo resultado de clareamento do que outros protocolos sem a luz híbrida, imediatamente e 36 meses após. Então, esse é um trabalho clínico, né, de acompanhamento, que foi randomizado também, e ele obteve esse resultado. Então, o clareamento é o mesmo, isso é óbvio, como eu falei para vocês, isso é uma resposta óbvia, dependendo se eu faço o clareamento adequado para os 2 pacientes, eu não vou potencializar nada, obviamente, porque o resultado vai ser sempre o mesmo. Se eu tenho um dente A3 e o meu potencial é A1, eu vou chegar em A1 das 2 formas, depende só a velocidade com que eu vou chegar. E também com 50% do tempo de aplicação do gel, olha só. Se eu tenho
metade do tempo de aplicação do gel, eu tenho metade da chance de ter sensibilidade dental. Então, eu posso sim clarear o dente do meu paciente no consultório com menos sensibilidade se eu usar luz. É completamente possível. Então, isso está, para mim, provado nesse artigo científico, que é um artigo de uma equipe de respeito do professor Rafael Mondelli, e quando eu apresentei para alguns colegas esse artigo, eles tentaram fazer como algumas pessoas fazem de desqualificar a fonte. Isso é uma besteira. Então, eu preciso analisar cada artigo e ver se isso se estabelece, se isso é uma verdade absoluta ou se isso me ajuda ou não na minha vida clínica. Isso vem corroborando com todos os outros artigos que a gente lê. Tá? E também com a nossa prática clínica, que é de suma importância também. Hoje parece que a prática do clínico ela está lá embaixo em relação às evidências científicas das meta-análises. Só que as meta-análises, às vezes, elas são muito furadas, como várias que eu já vi, que têm perguntas erradas. Então, um artigo desse, para mim, tem muito mais valor do que muitas meta-análises que eu já li. Tá? Então, está aí, um resultado excelente. Metade, e está publicado na Operative Dentistry, uma revista de renome. Está lá. Então, corrobora com o que a gente faz e está na literatura. Quem diz que a gente não estuda é que está faltando de estudar, né? Olha lá, a gente estuda bastante artigos. Nesse artigo, mostra que a luz violeta melhorou a eficiência do gel de 17,5%, que é a tendência atual. Então, já para finalizar nossa aula, estamos indo para a tendência atual no clareamento. Como eu tenho a possibilidade de usar a luz, eu posso diminuir a concentração do gel e diminuir também o tempo. Olha só, então eu consigo diminuir os problemas, que o problema advém das grandes concentrações de gel muito concentrados, são os géis na literatura que mostram a maior possibilidade de alguma alteração na estrutura da superfície do esmalte. Então, a ideia de diminuir a concentração do gel me ajuda a diminuir esse problema. E ainda associado à luz, eu ter melhor ainda nesse clareamento, é tudo que eu quero. Quero diminuir a concentração, diminuir o tempo de clareamento e aí ter resultados cada vez melhores. Então, não existe aqui nesse mostra não existe aí já um outro tema. Muitos colegas fazem uso prévio de anti-inflamatório para não ter sensibilidade no clareamento de consultório. Então, nesse artigo de revisão sistemática, mostra que não existe evidência científica para isso. Só que isso também não quer dizer que a prática desse colega está errada. De repente, esse colega tem como prática fazer esse tipo de aplicação, de indicação de um anti-inflamatório prévio, e ele tem sucesso com essa técnica, tem menos sensibilidade. Ótimo, não condeno, mas, eventualmente, eu já não usava, e esse artigo corrobora também com a minha prática clínica, que eu deixo para prescrever eventualmente um anti-inflamatório quando o meu paciente tem uma sensibilidade no pós-operatório e um clareamento de consultório com luz. Tá? Então, isso depende muito de cada profissional. Tá? Então, mais outro artigo que mostra que não houve sensibilidade, diferença diferença estatisticamente significante na sensibilidade entre os dois protocolos, com e sem luz. Né? A ativação por luz usada no estudo não afetou a penetração do peróxido de hidrogênio. Então, como eu falei para vocês, a sensibilidade está relacionada à penetração do peróxido de hidrogênio no dente. E esse estudo também mostra que a luz não afetou, que a coloração do dente também não está relacionada à penetração, os níveis de penetração do peróxido de hidrogênio na polpa. Então, também mais uma coisa que corroborou com o nosso trabalho. E aí, vários outros artigos mostrando essa tendência de gel menos concentrado. E aí, a nossa visão, então, hoje é que quanto mais eu conseguir diminuir a concentração associando a luz e ter os mesmos resultados, é ótimo, é tudo que eu quero. Então, muitas das meta-análises que a gente lê por aí hoje, elas se sustentam no fato de que o resultado do clareamento é o mesmo e que, por isso, eu não preciso usar luz. Isso é um erro. Porque se eu consigo um resultado mais rápido com a luz, mesmo que esse resultado seja igual sem a luz, para mim é excelente ter resultados mais rápidos. Eu quero velocidade, eu quero clarear melhor e clarear com velocidade, né? Ou clarear igual, mas com mais velocidade. Tá? Então, muitos artigos hoje vêm mostrando essa tendência natural de redução da concentração. E aí a gente vê, já vou mostrar para vocês aí as concentrações que tem hoje disponíveis, né?
Então, é bem interessante. E um artigo que eu quis trazer para vocês também, para demonstrar que, às vezes, esses artigos são um pouco tendenciosos, né? É um artigo super interessante da equipe do professor Baratieri, que mostra um trabalho, um artigo até feito nos moldes que eu acho que é o mais interessante para avaliação do clareamento, que é a boca dividida. Então, olha só, uma das conclusões do artigo foi que o uso da luz no consultório, do clareamento do consultório, não influenciou no nível de clareamento. Como eu vinha falando para vocês, é uma resposta óbvia. A intensidade da sensibilidade e a durabilidade do clareamento também não foram afetados. Entretanto, o uso da luz não é recomendado. Olha só que conclusão. Por que ele tem essa conclusão se justamente ele concluiu que o resultado é o mesmo e a intensidade não foi influenciada? Eu vou ler de novo. The use of light source for in-office bleaching did not influence the rate of bleaching, the intensity of sensitivity and durability of the bleaching effect, para não dizer que tem erro de tradução. Então, o uso da fonte de luz no clareamento de consultório não afetou o grau de clareamento, a intensidade da sensibilidade dental e também a durabilidade do clareamento, é tudo que eu quero. Então, se o resultado é o mesmo, óbvio, então eu sei que eu chego ao mesmo resultado. E não afeta a sensibilidade, mas eu tenho mais velocidade, é isso que eu quero. Então, ainda como conclusão, a alta sensibilidade foi observada com a técnica in-office imediatamente após o tratamento, independente do tipo, regardless of light irradiation, independente se foi usado luz ou não. Então, né, a sensibilidade não é por causa da luz, a sensibilidade é por causa do gel. E a gente sabe disso, a gente vê isso no consultório, fazendo clareamento com ou sem luz, e muitas das vezes um toque clínico, vamos dizer assim, não uma dica, mas uma recomendação por experiência clínica, muitas vezes a sensibilidade no clareamento está relacionada a uma inadequada barreira. Aí eu não proteger as áreas que não precisam receber o gel. Então, percebam bem se vocês estão tendo muita sensibilidade no clareamento, se não está relacionada aí a uma barreira inadequada, a economia na barreira. Então, para a gente partir para o finalzinho da nossa aula, que está acabando o meu tempo, um clareamento aí que me surpreendeu, inclusive, que a Camila, minha secretária, ela estava com esses dentes aí, quando ela chegou na clínica, bem amarelados, né? Olha, 4M3 ali no canino, 4M2, dente bem manchado. Eu falei para ela, ó, Camila, provavelmente a gente vai ter bastante dificuldade em clarear, espera aí um clareamento bem longo. Né? Tá aí ó, a visão interna, precisa fazer uma limpezinha ali, né? Olha só, 2 sessões de clareamento de consultório com peróxido de hidrogênio 38%, não foi com gel do DMC, foi um gel de outra empresa, né? E uma seringa de peróxido de carbamida 16%. Então, eu fiz uma consulta, a aplicação do gel no consultório e utilizei luz, um protocolo aí de 6 minutos em cada arcada, 12 minutos no total. Esse gel, na época, ele era um gel de 40 minutos, agora mais recentemente ele caiu para 30 minutos, mas quando eu estou usando luz, eu uso ele por 20 minutos. Então, quer dizer que cada uma dessas sessões ela foi feita na metade do tempo total, na época, 20 minutos. Então, eu usei 20 minutos de gel, sendo que desses 20 minutos, 12 foi de luz, irradiação de luz, 6 na arcada superior, 6 na arcada inferior. Então, eu fiz isso no dia 1, entreguei para ela o gel, ela fez em casa por uma semana, no dia 7 eu fiz mais uma consulta, e aí depois ela continuou clareando em casa por mais um tempo, até completar uma seringa do peróxido de carbamida 16% em torno de 2 semanas e meia. E olha o resultado que a gente chegou, né? Tá interessante para vocês? Para mim está excelente e com uma velocidade muito boa de clareamento, né? Chegamos a um resultado aí de 1M1, 1M2 e ela ficou feliz da vida, tá? Então, para fechar aí essa aula, eu preciso mostrar para vocês aqui o gel da DMC, que eu queria mostrar para vocês aqui, que é a concentração, né? Eu acabei não botando nessa ordem, ó. Então, a gente tem essas opções aí de gel de clareamento da DMC. Eu gosto muito do Flex, porque o Flex me dá a possibilidade aí de trabalhar com 15% e 35%, vai depender só da mistura que eu vou fazer do gel. Então, é um gel super interessante para a gente trabalhar, para ter no consultório como coringa. Eu guardo o meu gel na geladeira, tá? Isso é uma coisa que é muito controverso também, mas aqui na minha clínica, todas as paredes são envidraçadas, então no verão, o sol de manhã aqui é muito forte. Então, se eu deixar o gel armazenado aqui, fica praticamente uma estufa.
Até ligar o ar-condicionado, o calor está lá em cima. A degradação desse gel é mais rápida, então eu guardo meus géis todos aqui na geladeira, para que eu não tenha esse problema. Então, se você mora numa cidade lá no norte, por exemplo, que é calor o ano inteiro, também não vai ter problema você guardar na geladeira, basta você lembrar daquele conselho que eu dei no começo da aula, de que, eventualmente, a temperatura do gel influencia na velocidade da reação. Se eu estou com o gel tirando ele da geladeira, vai demorar mais para que isso aconteça. Então, a gente vai usar esse gel aí por 15, 20, 30 minutos na boca do paciente, dependendo da marca. A gente precisa que ele já esteja na temperatura ideal para que eu possa liberar os melhores radicais da forma mais rápida, né? Para que eu não perca tempo nesse meu clareamento. Tá? E aí, como eu venho falando da tendência natural, dos géis aí menos concentrados, a DMC tem também o Nano White, que é o gel com dióxido de titânio, que é um gel fotoativado. Então, também a DMC é diferenciada nesse sentido, que os géis têm a possibilidade de serem fotoativados. Também é tema para mais uma aula, não é tema para hoje, mas para que fique a título de curiosidade, para que vocês pesquisem, a DMC tem essa tecnologia e faz com que, em combinado com a luz de LED laser, a gente tenha aí sim potencialização da velocidade desse clareamento. Tá? Então, para fechar, eu queria convidá-los aí a ver um pouquinho do nosso dia a dia de trabalho, né? Eu vou passar um videozinho rápido para que vocês conheçam aí como é que a gente trabalha. Então, aí um pouquinho do nosso dia a dia, né? Da forma como a gente trabalha. É, espero que vocês tenham gostado dessa nossa apresentação. E se gostaram, aí a gente tem alguns cursos pelo Brasil e, em geral, aqui em Florianópolis e no Rio Grande do Sul. Agora, dias 15 e 16 de outubro, eu estou em Porto Alegre, nesse curso de anteriores e posteriores, uma masterclass. E eu tenho regularmente aqui na minha clínica um curso de aperfeiçoamento em dentística de 8 módulos. Então, na verdade, são duas formas de curso. A gente tem um curso que é teórico e prático só, e também tem esse Clinique VIP, que é um curso teórico, prático, demonstrativo e clínico.
também de 8 módulos, ambos de 8 módulos. O conteúdo teórico e prático é sempre o mesmo, mas, eventualmente, alguns alunos preferem ter cursos clínicos e outros não, preferem só o manequim, só realmente a teoria, e aí por isso a gente tem esses dois modelos de curso disponíveis. Então, se tiverem interesse, deixo aqui o meu contato, é mais fácil de me achar ali pelo @Dr. Pedro Alexandre no Instagram. Então, acessem, se quiserem fazer perguntas, estejam à vontade. Quiser também, esses artigos que eu disponibilizei ali, que eu li, tenho eles lidos e também ficha de leitura, se precisarem, eu posso disponibilizar. E eu agradeço à DMC pelo convite. A DMC é uma empresa que eu gosto muito, trabalho há muitos anos, e pela primeira vez aí fazendo parte de um evento proporcionado pela DMC. Então, um abraço para todos, espero que tenham gostado. Até mais.